Bom, eu queria falar um pouquinho da impulsividade, colocando para todos. Primeiro, assim, é uma das coisas vamos dizer assim, que eu considero no consultório. É claro que a ansiedade e a depressão são sempre muito prevalentes, mas em termos de impacto na vida, na funcionalidade da vida, né, eu sempre coloco duas coisas que eu vejo que são muito, quando eu digo duas coisas, duas características, dois sintomas, enfim, que são muito frequentes e a gente precisa estar discutindo isso. Uma é a impulsividade, que nós vamos discutir hoje, outra a instabilidade, né, do humor. São duas coisas que impactam muito na funcionalidade. A gente vê muita gente, né, com dificuldade de realmente manter um padrão de funcionamento no trabalho, na sua vida pessoal, e quando a gente vai avaliar, existe esse padrão, por exemplo, da impulsividade. E a impulsividade, ele é algo que todos nós temos, Ciro, né? A grande diferença, né, é a intensidade dessa impulsividade. Né? Então, assim, pessoas que têm impulsividade muito intensa, muito grave, e aí inclui intensidade e frequência, essas vão ter, né, realmente Uhum. o prejuízo na vida delas, funcional, laboral, e, consequentemente, isso é patológico e vai trazer transtorno. Né? Mas, por exemplo, a impulsividade, né, em que a pessoa precisa de um empurrãozinho para dizer para a garota que gosta, que quer namorar, isso é Uhum. possibilidade boa, vamos dizer assim, é algo que é necessário, às vezes, para a gente poder realmente tomar algumas atitudes. Mas a grande maioria, de fato, elas acabam sendo patológicas, prejudicial, né? Porque a impulsividade por si só, né? A dificuldade de você, né, ter controle, né? Ter controle de iniciar um Uhum. comportamento. Né? Então, assim, em geral, essa impulsividade que traz problema, que é o que a gente está discutindo hoje, o indivíduo ele tem dificuldade de pensar, de refletir antes de fazer alguma atitude. Então, ele não Uhum. avalia vantagem, desvantagem, essa dificuldade, e acaba, portanto, tomando atitudes, né, drásticas que vai trazer prejuízo para ele, para as pessoas próximas, e Uhum. muitas vezes trazer sofrimento. É essa impulsividade que a gente vai discutir que, infelizmente, na grande maioria das vezes, acaba sendo patológica e trazendo prejuízo e dificultando essa estabilidade, tanto emocional como na vida dessa pessoa. Porque é muito difícil, né, você conviver, né, com pessoas assim, principalmente se for um grau mais intenso, Uhum. e é difícil a pessoa manter uma certa estabilidade dessa forma. Bom, a impulsividade é uma coisa importante também, que ela existe, né, em vários transtornos psiquiátricos. Né? É claro que tem aqueles, né, que são mais comuns, ou que pelo menos predomina essa impulsividade. Né? Por exemplo, né, os transtornos, colocando aqui, os transtornos do controle dos impulsos, que aí entra um leque de Uhum. diversos, né? Tanto o explosivo intermitente, como, por exemplo, a questão de cleptomania, piromania, né? Depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Né? O próprio transtorno de personalidade borderline tem esse componente impulsivo muito grande, o transtorno bipolar, o TDAH. Então, se a gente for avaliar, né, compulsão por compras, compulsão sexual, jogo patológico, a própria dependência química, todos eles têm esse componente de impulsividade. Então, ela acaba permeando por vários transtornos. Né? Inclusive, é um critério de gravidade, por exemplo, numa ideação suicida, a Uhum. impulsividade. Né? Então, a gente precisa buscar isso no consultório, investigar, né? Porque causa muito prejuízo. Eu queria até colocar uma coisa, por exemplo, no TDAH, por exemplo, que também é muito comum essa impulsividade, Ciro, a gente vê assim, as pessoas que têm TDAH mesmo e tudo, muitas vezes são taxadas de irresponsáveis, né? Não conseguem nunca ter um foco na vida, né? Começa uma coisa, não termina, vai para outra. Então, realmente, uma das situações que explica isso é essa impulsividade mesmo. O que é isso? É de você buscar uma coisa mais imediata, né? Aquela pessoa que busca aquele prazer imediato sem ver as consequências. Então, ela Uhum. tem, por outro lado, é uma pessoa, eu até hoje explicando para o paciente, a impulsividade é uma pessoa que tende a usar mais, né? E quando é usar mais, se arriscar mais. E aí, quando se arrisca também em conseguir, por exemplo, um trabalho bacana, usar o trabalho, embora ele pode não sustentar aquilo,
E aí vem a frustração. Como ousar em querer experimentar uma droga. Por isso que quem tem possibilidade tem muito mais essa chance, né, da dependência química, do uso de substâncias, porque ele ousa mais, ele tem mais curiosidade, ele tem mais tendência a experimentar, a querer viver aquilo. Por isso aumenta a chance. Né? Então, a possibilidade, portanto, ela é algo muito comum que a gente precisa realmente abordar e trabalhar. Então, de maneira geral, queria colocar isso só para encerrar e deixar um pouco para você falar, é importante, portanto, a diferença de impulsividade e compulsividade, né? Que é aquela coisa, a impulsividade é a dificuldade desse controle, né? De iniciar um ato. Quer dizer, você faz um ato sem pensar. Literalmente, você faz sem pensar e depois se arrepende, em geral, né? E a compulsividade é a dificuldade do controle em, né, parar um comportamento que já iniciou, que é o caso, por exemplo, do toque. Né? Você fica repetindo aquele comportamento e não consegue parar. Né? Então, tem essa diferença. Muitas vezes eles acontecem juntos, né? E aí é importante essa diferença. Tá bom? Mas o mais importante é que, se você se enquadra nisso ou conhece, procure ajuda. Muitas vezes, como eu falei, a pessoa chega comigo aqui com 40 e tantos anos, não construiu nada na vida, estava no emprego, saiu, foi para outro, e na verdade a gente vê que tem um componente impulsivo, tem um componente de instabilidade, e às vezes é taxado como aquele que nunca quis nada. Entendeu? Ou seja, poderia ter sido diferente. Né? Então fica aí essa mensagem para a gente poder resgatar outras pessoas. Lembrando que isso tem na infância também, né? A partir de 6 anos a gente começa a dar importância à questão da impulsividade, porque isso pode ser próprio da faixa etária, mas depois de 6 anos já passa a ser, né, com características, como eu falo, prejuízo funcional, sofrimento psíquico, já é uma coisa que chama a atenção, tá bom? Depois a gente fala mais algumas coisas. Quero lhe ouvir, é só uma introdução para a gente começar. Raul, eu vou trazer uma ideia para ficar como base da nossa conversa também. A impulsividade muitas vezes é associada com a agressividade, né? Eu acho que a nossa ideia hoje é trazer um espectro maior da impulsividade, que acaba... todos nós temos momentos de impulsos, né? Mas como você bem explicou, o quanto aquilo me transtorna, ou transtorna a vida de quem convive comigo, e a frequência que vai definir se é algo a ser cuidado ou se é algo a ser só observado, né? Vamos pensar assim, vamos tentar entender a reação humana como algo muito antigo, né? A reação humana ela tem uma base fisiológica muito antiga, e nós podemos didaticamente separar a reação humana em 2 fases, a primeira fase e a segunda fase. Os americanos gostam de chamar de T1 e T2. Então, o ser humano precisa ser um animal que age rápido. Então, nós precisamos ter uma reação rápida para garantir a sobrevivência, né? Se a gente fosse pensar muito em tudo, seríamos animais muito lentos. Então, essa primeira parte da nossa reação, ela é composta de vários processos que são automáticos, que são rápidos, são inevitáveis, né? Esse primeiro impacto que a nossa reação recebe, nós podemos chamar de o automático, ou o impulso, a reação inconsciente, ou T1, ou fase rápida. Então, essa primeira fase, ela é muito antiga, e ela chega, nós somos visitados por ela. Na segunda fase é onde mora o livre-arbítrio, ou seja, a minha decisão final e minha atitude, o que eu vou fazer com o meu comportamento, existe sim um grau de liberdade e de escolha do sujeito, né? Então eu não posso escolher essa primeira fase. Essa primeira fase, em menos de um segundo, ela começa, e todos os animais, na teoria, obedecem à primeira fase. Ou seja, um ser humano, um neném, um bebê humano, ele nasce a segunda fase simplesmente continuando a primeira, ou seja, não há um não para essa primeira fase. O ser humano pode aprender a transcender, ultrapassar essa primeira fase automática usando o seu livre-arbítrio. Então, dentro dessa fase automática, existem vários processos. Um pensamento automático é o primeiro pensamento. A emoção automática, que são as sensações que você sente derivadas desse pensamento, moduladas por esse pensamento. Surge uma vontade automática na hora, ou seja, aquela vontade da hora, do momento,
que nós podemos diferenciar com a vontade que a filosofia chama de vontade projetiva ou a vontade legítima. Então, eu tenho uma vontade legítima de estudar diariamente, nem que seja meia hora, mas diariamente, na hora de estudar, o meu automático para iniciar o estudo traz uma vontade automática para não estudar naquele momento, para procrastinar. Então, qual é a minha vontade? É estudar ou não estudar? Então, dentro dessa perspectiva, minha vontade legítima é estudar. Mas minha vontade do momento, do impulso, é não estudar. E aí, se a gente for imaginar os animais, de maneira geral, o que conduz os animais, é o primeiro grande função do cérebro, é conduzir o animal para uma vida. Os outros animais, menos desenvolvidos, eles funcionam muito seguindo a fisiologia, a víscera. Eles são viscerais, a fome, o tesão, a raiva, o medo. E o ser humano se tornou um animal muito levado pelos pensamentos, pela razão. Então, evolutivamente, a nossa cabeça desenvolveu uma habilidade de construir um sentido que ampara aquele primeiro momento, o automático. Ou seja, a nossa cabeça cria, num processo de racionalização, uma lógica justificativa para esse impulso, para esse primeiro comando. E aí nós temos a liberdade, diante dessa não liberdade do automático, em dizer sim para esse automático, ou seja, confiar nisso, agir seguindo esse primeiro impacto, que aí nós podemos chamar de agir por impulso, né, que é acreditar nesse automático, dar atenção a ele, é agir de acordo com ele, ou nós podemos, como um animal diferente, nos comprometer e nos determinar a gerenciar nossa reação, ultrapassando ou transcendendo o impulso. Ou seja, o impulso vai vir, se você diz sim para esse impulso, você está agindo por impulso, e se eu disser não, eu estou agindo gerenciando. Mas, historicamente, nós ainda temos milhões de anos agindo por impulso. Então, parece que agir por impulso se torna algo mais natural. Parece algo mais da nossa natureza. Mas o livre-arbítrio existe. Então, eu posso dizer sim ou não por impulso. É uma liberdade um pouco tendenciosa ainda para agir por impulso. Então, se o meu automático pede para estudar hoje, e eu digo sim, eu agi por impulso, mas foi um impulso positivo na minha vida. Ou seja, me ajudou. Foi um impulso funcional. Um impulso que ajudou meu projeto. Agora, se esse automático, esse primeiro comando, esse impulso, se ele for algo que me atrapalha, eu digo sim, de forma repetitiva, eu começo a enfrentar algumas dificuldades. Então, como você bem explicou, agir por impulso é da natureza humana. Dizer não por impulso é aprendido. É uma capacidade humana, mas é aprendida, é treinado. É o que chamam vulgarmente de disciplina ou determinação. É o que nós fomos conduzidos na infância a não faltar aula. Quer dizer, está triste, vai para a aula. É um compromisso. Você está... eu não estou querendo ir para a igreja no domingo. É um compromisso familiar. Então, a ideia de compromisso sempre existiu, mas sempre muito voltada para a produtividade. Já que é uma cultura capitalista, nós não fomos muito regrados a ser comprometidos com a socialização, né, com a viagem, qualidade de vida, ser carinhoso. Então, o ser humano, ele criou um mundo moderno tão complexo, com tantas exigências, e cada vez mais longe de um cérebro primitivo, que os impulsos a cada ano se tornaram um maior problema. Não porque eles são problema, mas porque nós criamos exigências, regras, facilidades e proibições que tornam os impulsos cada vez mais atrapalhadores de projetos. Então, nós temos uma expectativa de um casamento muito mais complicado, um bom casamento. Passar no concurso está muito mais difícil. Educar um filho, dizem que está mais difícil também, né? O mundo está mais complexo. Então, a gente não deve esperar que os impulsos vão melhorar com o passar do tempo. Na verdade, educar uma criança é prepará-la a dizer não e sobressair ao impulso, né?
Então, nós temos duas dificuldades, Raul. Nós temos o sujeito aceitar essa luta de gerenciar as reações dele, mas eu lhe garanto, assim, pelo menos na minha visão, que esse não é o maior desafio. O maior desafio é isso fazer sentido para ele. Então, assim, antes de alguém comprar uma briga, o ideal é que essa pessoa entenda por que está comprando aquela briga e se sinta confortável com ela, né? Então, a nossa cultura é uma cultura que nós somos um país muito impulsivo, né? É um país de festa, de ficando com todo mundo, uma liberdade sexual muito forte, droga, diversão. Então, é um país do oba-oba. Então, uma criança muito comprometida e muito disciplinada, ela vai ser até um estranho no ninho, junto com as outras crianças, né? Ela vai ser a careta da turma. Então, é engraçado que a nossa sociedade, ela vê alguém sendo impulsivo, ri e bate palma, mas não tem coragem de ser. Então, se um amigo sobe na mesa para dançar numa festa, a gente bate palma e ri, mas eu não subo. Então, existe dentro de nós algum desejo ainda meio coletivo e inconsciente de poder ser impulsivo sem pagar o preço, como se fosse um sonho de liberdade em ser essencialmente humano. Aí a gente já começa a viajar numa poesia humanista da coisa. Mas é interessante porque muita gente tem uma ideologia que ser comprometido e gerenciar reações parece que é ir contra o meu eu, contra o meu verdadeiro eu. Eu não estou sendo eu não estou respeitando minha natureza. Então, a ideia é que a gente entenda que a minha natureza, a natureza do Ciro, é o que o Ciro consegue fazer. Não é o impulso do Ciro. Eu não posso restringir minha natureza aos meus impulsos iniciais, até porque esses impulsos não têm nenhuma coerência com o meu projeto de vida, ou qualidade de vida, ou felicidade, nenhuma. Se os impulsos cerebrais fossem coerentes, a gente não tinha serviço, entendeu? Então, a gente sabe que o mesmo impulso de não ir para a academia vai vir o impulso depois de me culpar. Aí vem o impulso de prometer, aí no outro dia o impulso, não há uma coerência no impulso, né? Então, eu acho ainda mais difícil do que planejar gerenciamento, é o sujeito conseguir ver beleza nisso, ou seja, ver o quanto é bonito eu me comprometer, me preparar para observar. Mais na frente eu vou dar algumas dicas de como se preparar para isso, né? Como facilitar não cair nesses impulsos disparados. Mas essa questão cultural e social do verdadeiro eu, cara, eu sou o que eu consigo fazer, entendeu? Então, nós somos, na nossa maioria, melhores por fora do que por dentro. Que os psicanalistas e outros grandes pensadores dizem, nós temos medo de ser descobertos, né? A fraude que nós somos. E, na verdade, todos nós tentamos ser melhor do que nossos impulsos. Mas algumas pessoas ainda acham, que como ideologia, que o certo seria respeitar os impulsos, com um medo antigo, e você sabe de onde vem esses medos, um medo de que reprimir impulso vai levar a um quadro neurótico, psicótico, uma doença psicossomática. Então, o erro não foi na explicação, o erro foi no entendimento. Então, muita gente entende que se reprimir um impulso faz mal. E eu posso dar toda a garantia. Reprimir impulso não faz mal. O que faz mal é eu reprimir o impulso achando errado ou achando ruim, reclamando, não entendendo. Isso faz mal. Então, a repressão do cérebro, ao meu ver, a parte empírica e nos estudos, não faz mal, não vai explodir. Mas é necessário o sujeito entender que tudo que ele tem orgulho na vida dele, cada formatura dele, relacionamento, os amigos, tudo isso deve ser fruto de compromisso e não de impulso. Raul, queria lhe ouvir, eu vou mais na frente falar de algumas dicas de como lidar e perceber isso. E você falou de alguns transtornos, a borderline também tem essa característica bem presente, né? Os transtornos ansiosos, de maneira geral, o cérebro sob um estado de ansiedade, há uma maior tendência de ceder a um impulso, né? O controle inibitório do impulso é uma ação muito pré-frontal, e a gente sabe que vários estados psicopatológicos reduzem a capacidade do pré-frontal de inibir, né? Momentaneamente ou por um período.
É, Pois bem, chefe, queria ouvir. pronto, perfeito, Ciro. Eu queria acrescentar você falou de muita coisa, mas eu queria só acrescentar uma coisa sobre a questão da impulsividade dos tempos atuais, né? Assim, que de fato os transtornos acabam que hoje estão mais prevalentes, esses transtornos relacionados ou que têm nesse componente de impulsividade muito forte, né? Porque se a gente for avaliar hoje, Ciro, nós estamos muito mais expostos, né, às tentações, as facilidades são maiores. Como você colocou, o Brasil, o país do Claro. Oba, né, mas, de qualquer forma, a gente tem acesso, por exemplo, à questão da tecnologia, né, a questão de bebida, as tentações são maiores. Então, para você, vamos dizer assim, aumentar, potencializar essa impulsividade, é muito mais fácil hoje do que no passado, onde Uhum. não tinha tantas opções, não tinha tanta exposição, tanto estímulo, né? Então, por isso você observa, né, que os transtornos que tem esse componente de impulsividade importante, eles vêm aumentando em função disso. Tá? E eu costumo sempre falar isso. O que a gente está preocupado é quando isso gera um transtorno, gera um sofrimento, gera um Uhum. prejuízo na vida dessa pessoa. E eu estou querendo dizer, assim, eu como psiquiatra, não é incomum chegar a pacientes seus 40 ou mais e a gente vê a dificuldade que ele teve ao longo da vida por questões relacionadas a isso, né? A impossibilidade de você realmente tomar uma decisão ali sem pensar, depois se frustra, tem um prejuízo financeiro, e aí por aí vai, né? Então isso é algo que a gente vê muito frequente, tá certo? Agora, ainda em relação à questão da impulsividade, eu queria colocar o seguinte, que ela tem uma base genética muito forte, hereditária, né? Então, pelo menos assim, 50% dos casos têm uma forte relação com a hereditariedade, né? Então, assim, pessoas que têm esse traço de impulsividade importante na família, transtornos, né, que tem essa característica como próprio borderline, TDAH, bipolar, então, assim, há uma forte tendência, né, nessa parte genética hereditária. A outra parte vários outros fatores, porque na psiquiatria, na saúde mental, nos transtornos psiquiátricos, a etiologia é sempre multifatorial, né? Lembrar disso. Uhum. Nunca é só um componente biológico, é o psicológico, é o social. Mas na questão do controle dos impulsos, da impulsividade, tem essa parte genética importante, hereditária, e a parte psicossocial, que também é importante, o indivíduo que por exemplo, sofreu abuso, violência, né, ou mesmo ele apreende aquele modelo, né, como um modelo funcional, né, de violência, por exemplo, de agressividade. Você mesmo falou, né, que a agressividade está muito alinhado à questão da impulsividade. E, então, eu queria colocar isso, essas questões desse impacto, né, na infância e adolescência nesse Uhum. transtorno, tá certo? É, bom, em relação também a essa questão da impulsividade, eu falei dos transtornos que a gente encontra, mas eu queria falar um pouquinho dos transtornos do controle dos impulsos, como modelo, né, o explosivo intermitente, que é vamos dizer assim, do transtorno do controle dos impulsos, seria assim o mais, vamos dizer assim, o mais comum, o mais prevalente, né? Eu queria colocar, né, que esse tipo de transtorno, onde o comportamento impulsivo é a característica onde a gente vai avaliar para poder definir o diagnóstico, além desse prejuízo funcional, que aí eu digo esse prejuízo funcional, ele não é só, por exemplo, na questão da vida pessoal, mas assim, no trabalho, a envolvimento às vezes com justiça, né, com polícia, porque esse transtorno, por exemplo, a pessoa tem realmente explosões, né, e assim, para o critério, pelo menos Uhum. episódios, pelo menos dois episódios de explosões por semana durante 3 meses, né, para poder fechar o critério. Essas explosões, né, elas podem ser agressões verbais, né, geralmente físicas, quando é um quadro mais grave, sem premeditações, quer dizer, você não vai assim, eu vou pensar em
para ir lá naquele supermercado e vou agredir o cara, né? O caixa. Você não vai com esse pensamento. Acontece do nada, acontece ali. Né? Em geral, não tem esse controle e realmente dura ali uns 30 minutos, há como consequência um arrependimento, uma vergonha, né? Importante, né? E, como eu falei, tem esse arrependimento. Então, assim, e essa mais ou menos essa frequência. Quando esse episódio ele é muito grave, tipo uma agressão física, machucar um animal, machucar uma pessoa, quebrar um objeto, um bem público, alguma coisa, não precisa ter essa repetição 2 vezes por semana. Às vezes, 3 episódios no ano, que caracteriza esse quadro mais grave, a gente já poderia fechar esse diagnóstico. Claro, excluindo outros transtornos. Né? Tem que excluir outros transtornos, tipo borderline, TDAH, por exemplo, algum transtorno, por exemplo, de bipolar, esquizofrenia, tem que excluir esses transtornos, né? E também excluir o uso de drogas, tá certo? A prevalência dele não é pouca, né? É 1, 2, 3%, entre 1 e 3%, se a gente for analisar, né, o transtorno bipolar, a prevalência é em torno de 1%, então não é uma prevalência, né, tão pouca, assim, é algo que realmente é mais comum do que a gente imagina, tá certo? Então, eu queria colocar isso como um exemplo intermitente. Mas a gente tem outros transtornos, como eu falei, dentro desse critério, né? A questão da cleptomania, que é aquela falta de controle, aquele impulso em, né, fazer furtos, né, objetos que não têm valor, né? Quer dizer, a gente vê isso, não é tão comum na minha prática aqui, mas vez ou outra aparece, gente, a piromania de atear fogo, né? E seria um exemplo, mas como eu falei, o jogo patológico, até nós falamos da dependência de internet, o patológico em outras lives passadas, né? A compulsão alimentar, né? Que também é uma coisa muito comum, e, né, outros TDAH, o próprio o TEA, a gente tem essa questão da impulsividade também no TEA, então assim, e a questão da adicção. Tá? Uma outra coisa que eu queria falar, para encerrar aqui, essa parte aqui do meu comentário, que você falou da questão da impulsividade ser uma coisa mais primitiva, inclusive de sobrevivência e tal. De fato, quando a gente vê a parte da neurobiologia, né, eu queria pontuar 2 coisas. Primeiro, envolve 2 centros, né? O centro das emoções, que é a amígdala, e, vamos dizer assim, do controle, né, da razão, que é ali o córtex pré-frontal, de fato. Então, num paciente que tem esse transtorno relacionado à impulsividade, vamos dizer assim, disfuncional, patológica, há realmente um desequilíbrio aí. É como se houvesse uma hipersensibilidade das amígdalas, que é a área das emoções, da memória, e, vamos dizer assim, um hipofuncionamento desse córtex pré-frontal. Então, é como se realmente ele não conseguisse controlar aquelas emoções, aqueles impulsos, né? Se a gente for olhar pelo lado da neurobiologia, né? E aí o que acontece? Os principais neurotransmissores envolvidos são serotonina, né? A dopamina e noradrenalina, principalmente serotonina e dopamina. Por quê? Porque os neurônios que estão nessas áreas são neurônios que, vamos dizer assim, produzem esses neurotransmissores, né? Então, por isso que a alteração desses neurotransmissores estariam relacionados a esse desequilíbrio. Então, isso pela parte neurobiológica. E aí a gente precisa, nesse caso, entender que muitas dessas pessoas têm um componente psicossocial, mas tem um componente biológico, e ela não tem culpa porque ela não consegue se organizar. Ela não tem culpa porque, né, ela não consegue necessariamente ter uma manutenção, uma estabilidade nos seus projetos, nas suas relações. E as pessoas sofrem muito com isso. Aí, repito, chega aqui num estágio da vida e que descobre, né, isso e, poxa, eu passei a vida toda sofrendo, não sabia. É claro que, né, a gente fala das questões do transtorno, mas, evidentemente, agressões físicas não justificam, né, assim, não, a gente estou colocando a ideia de entender, né,
um pouco e tirar essa culpa desse paciente que muitas vezes é rotulado a vida toda como irresponsável, não quer nada com a vida. E aí é importante, desde cedo, identificar isso, inclusive, né, na infância e adolescência, porque esses transtornos começam na infância e adolescência, tá certo? Então, eu queria pontuar um pouquinho. Outra coisa que eu acho importante, na impulsividade, viu, Ciro? É só relembrar um pouquinho que é importante. A impulsividade, você tem a tensão, né? A ansiedade, a tensão, né? Que é no início. Não há realmente essa reflexão, esse pensamento. E aí depois você tem, depois disso, o alívio, né, com a gratificação, o prazer e, consequentemente, depois a culpa e a vergonha. São esses estágios, né, da impulsividade. Né? Acho que é importante colocar isso aí, que são essas emoções, essas sensações que ocorrem. Tá certo? É isso. Para além de um padrão da nossa natureza, como você está dizendo, é um comportamento que é reforçado. Ou por alguma gratificação, seja um sorriso, um bullying no colégio que as pessoas riem, né? Seja por um alívio, se for uma impulsividade de fuga ou algum ritual que alivie, ou a impulsividade de descarrego de tensão, né? De chegar a um topo de estresse tão alto que depois ele relaxe com aquilo e se arrependa depois. Tem um ponto, Raul, que é muito comum a gente ouvir que agir por impulso é agir sem pensar. Tecnicamente, eu discordo um pouco, porque existe um nível de pensamento no impulso. Como você bem explicou, o que não existe é uma reflexão do sujeito sobre o que ele está pensando. Então, quando a gente fala uma compra de impulso na fila de um supermercado, aquelas gôndolas, né? E você pede, você está pensando, eu vou pegar, vem uma loja de permissividade para justificar aquele impulso de compra, e eu comprei. O que eu não fiz foi questionar esse impulso. Então, essa ideia de que agir sem pensar é agir por impulso, não. Quase todos os impulsos, seja um jogo e tudo, mas são impulsos que de alguma forma têm um patrocínio perigoso da razão. Então, essa distinção entre razão e emoção, que eu considero uma distinção equivocada, traz para a razão uma confiabilidade que ela não tem. Todo pensamento envolve química, né? Todo pensamento envolve emoções. Não tem como dizer que existe um pensamento imune à emoção. Todo pensamento é envolvido pela emoção. Então, a pessoa que confia muito seriamente nas suas justificativas, na sua lógica e nas suas razões, acaba tendo uma maior chance de agir por impulso. Tem um videozinho no canal Psicointeligência, um canal que tem várias plataformas, né? O Raul tem vários vídeos lá. Existe no YouTube, no Spotify, no Deezer, no podcast. Tem um vídeo meu lá chamado Racional Impulsivo. O título parece um pouco confuso, porque na nossa cabeça um racional não é impulsivo. Mas partindo desse conceito que agir por impulso é dizer sim a esse comando inicial, esse comando interno, nós somos impulsivos a maior parte do nosso dia. Mas raramente isso nos dá um problema muito grande. Então, nem todo impulso é um problema, mas geralmente todo problema é um impulso. A palavra impulsividade, quer falar em um padrão que está bem estabelecido. Ser feliz é uma coisa, felicidade é outra. Ter culpa é uma coisa, culpabilidade é outra. Então, eu estou falando sobre impulso e impulsividade, que são diferentes. Então, a questão inicial é: será que minha razão é tão confiável para gerenciar minha vida? Ou minha razão vai ser sequestrada pelo momento, pelo impulso? Você falou do sistema da amígdala, e hoje se fala muito em sequestro da amígdala, né? Na hora, a minha razão foi sequestrada pela amígdala, pela raiva, e eu cometi um erro achando que estava certo na hora. Essa é uma verbalização muito comum na clínica ou em uma mesa de conversa, né? E um ponto também que a gente não falou hoje ainda, Raul, e eu e você já acompanhamos casos assim, é a impulsividade envolvida em tentativa de suicídio, né? Você vê o paciente, ele não está em uma fase depressiva, ele não está num episódio importante, mas vem uma ideação,
Ele talvez com um padrão de fazer muito, de ter curiosidade ou testar essas vontades, ele pode sim tentar tirar a vida e até conseguir. Eu acho que você já deve ter atendido casos como esse, que a família não entende, a pessoa estava bem, tinha saído da crise, estava numa fase boa, mas tentou por impulso, né? Foi um movimento de impulsividade. Normalmente não é a primeira vez, já existem outros. Ah, e muita gente não entende, Raul, quando chega pacientes vindo de você e de outros, se o meu problema é impulsividade, por que eu estou tomando antidepressivo? As pessoas não entendem muito essa relação porque só enxergam um antidepressivo pelo nome. Depressivo, antidepressivo. E antidepressivo é uma forma de modular vários sistemas do cérebro, inclusive memória, irritabilidade, vários e vários sintomas que hoje assolam a sociedade. O antidepressivo moderno tem uma eficiência absurda, inclusive regulando, como você diz, dopamina, regulando serotonina, que são a base do controle, né? Controle inibitório. Então, chefe, é isso. Então, essa ideia de agir sem pensar, para mim, agir sem pensar é comportamento reflexo, é você tirar a mão num fogo. Eu prefiro acreditar que o sujeito, ele pode sim desenvolver autoconhecimento. Tem casos que biologicamente nós temos que respeitar, que vai ser uma luta grande, né? Nós mesmos, em um momento emocionalmente esgotado, ou exausto, ou levemente deprimido, ou numa crise de ansiedade, na hora, o impulso faz muito sentido, cara. Parece muito verdadeiro, parece até uma desonra passar por cima dele. Parece que eu estou passando por cima de uma verdade, entendeu? Então, na hora, é muito difícil ter o discernimento. Nós somos realmente bem sequestrados, mas mesmo assim, o sujeito, se bem orientado, bem analisado, e ele se preparar bem para essa situação e conseguir na hora acordar para o que foi combinado na terapia, existe uma chance de ele conseguir gerenciar e o impulso não tomar conta. Biologicamente, nós temos casos, inclusive juntos, que é uma luta muito grande do sujeito, principalmente se ele não estiver medicado. Ele medicado, ele vai ter uma justiça na luta. Alguns casos, a medicação é extremamente necessária para dar justiça ao sujeito. Para a gente que não está com aquela desregulação, é muito fácil falar. Fulano tá reagindo assim porque é mimado. E não é, às vezes, a base biológica, se ela não está ajustada, é uma injustiça, é uma luta injusta. O sujeito pode ganhar? Pode, mas, se a gente não tem que fazer essa luta injusta, por que é que ele tem? Por que é que ele não pode ter esse suporte para ter uma vida melhor, entendeu? Não é fraqueza, é justiça. Eu brinco com essa história que a medicação, ela não me transforma em outra pessoa. Ela me transforma em quem era para ser. Ela só vem trazer justiça a um sistema que está desconfigurado, desajustado, como a gente brinca, né? Fulano está desajustado. E a gente ajusta arritmias, a gente ajusta gastrite, a gente ajusta digestão, por que não ajustar sistemas cerebrais, né? Então, cara, dos problemas do impulso é porque ele tende à generalização, né? Então, a partir do momento que eu me permito, e a permissividade ela é um raciocínio patrocinador do impulso, né? A partir do momento que eu começo a ser impulsivo em uma área, aumenta a chance de ser impulsivo em outra. A tendência do cérebro é repetir um padrão para outra área. Então, a partir do momento que eu me gerencio numa área, aumenta a chance de me gerenciar em outra. E a relação do impulso com a frustração é algo muito presente na nossa profissão. O sujeito se frustra, ele perde aquela capacidade full, né, completa de combate, e ele diz, se eu não tiver raiva, eu consigo gerenciar. Agora, eu com raiva ainda não consigo. Já é um avanço. Claro que é um avanço. Mas o principal, assim, no começo desse autoconhecimento, é a pessoa entender que existe um autoconhecimento histórico e existem vários outros autoconhecimentos. Um muito importante é quais são as situações que é bem previsível, ou seja, que historicamente eu posso prever que um impulso que me atrapalha deve aparecer. Quando você consegue fazer essa prevenção, aumenta a chance de, na hora, você tomar consciência. E também aumenta a chance, pelo fato de você identificar o disparador, a situação,
logo no começo, pode inibir essa reação automática por ter sido identificado, como se fosse um insight, como se fosse uma desqualificação, como se fosse um desmascaramento. Tipo, nessa situação, minha cabeça vai me dar um impulso que eu tenho que estar cuidado. Só essa tomada de consciência, que é muito difícil, já é muito importante, entendeu? A partir daí, como eu vou reagir, também é legal deixar determinado, entendeu? Eu não acho legal deixar o sujeito no meio de um furacão, analisar e decidir o que vai fazer. O melhor é já dizer, para esse tipo de situação, você costuma ter esse impulso, e para esse tipo de situação, vamos tentar acordar o mais cedo possível e tente reagir assim como a gente conversou. Que é mais justo, faz mais sentido, combina mais com o teu projeto de vida, entendeu? Não é fácil, nem para a gente que vive disso, ok? Nós vivemos disso há tanto tempo, e quantas vezes nos pegamos sendo impulsivos. Não é simples, mas é melhor tentar do que não tentar. O que consegue já está bom. Como você diz, a modernidade ela trouxe uma questão que hoje está tudo fácil, mas está tudo proibido. Tem comida muito à disposição, mas você não deve comer. Os relacionamentos estão muito fáceis de acontecer, mas você não pode ter. Você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas não deve. Você pode trabalhar em tudo, mas tem que escolher uma profissão. Então, está tudo fácil e tudo proibido. Então, é um desafio. E hoje a impulsividade ela tem um fiscal muito severo, que é a internet, né? Então, um erro hoje não é como um erro há 30 anos. Hoje, um erro pode ser o suficiente para gerar um estrago na sua reputação ou na sua imagem, né? Então, as pessoas, eu acho que de alguma forma isso pode dar um controlezinho para elas. E, ao mesmo tempo, existe a impulsividade da raiva ou da intolerância na internet, né? Esses cancelamentos, essas grosserias, essas ameaças, porque é muito mais fácil eu ser impulsivo e agressivo por trás das câmeras, sem ninguém saber que eu sou, e a internet se torna um palco muito perigoso para quem tem essa sensibilidade que nós temos ao julgamento, né? Então, definir quais situações eu devo estar atento e planejar mais ou menos como eu vou reagir é o começo. Não é mágica, mas é um bom começo. Depois daí é se preparar tecnicamente, que hoje ainda, se der tempo, eu vou falar de algumas estratégias que nem são essencialmente da cognitivo comportamental, mas são estratégias que o resultado é bem interessante. Perfeito. Bom, eu queria colocar para você, para todo mundo, né, na verdade, essa questão em relação ao tratamento, né? Então, assim, o tratamento e também, você falou do antidepressivo, né, como uma opção de tratamento. De fato, né, inibidores da recaptação de serotonina, né, são geralmente a primeira escolha, que são os antidepressivos, né? E aí, como você falou, é antidepressivo vai tratar a impulsividade, porque na verdade é aquilo que eu falei, vai agir naqueles neurotransmissores, né, serotonina, principalmente no caso, que está relacionado também a esse centro do controle, né? Está relacionado também às amígdalas, porque lá tem neurônios que produzem esses neurotransmissores. Então, por isso que acaba sendo mesmo antidepressivo. Além disso, a comorbidade ela é muito comum, né? Então, é muito comum você ter, por exemplo, a impulsividade na depressão, na ansiedade, no transtorno borderline, em outros transtornos, como eu falei, bipolar e tal. Né? Então, é muito comum. Né? E no TDAH, então, acaba que o antidepressivo é a primeira escolha, a gente inicia com ele. Mas, dependendo das comorbidades, outros medicamentos vão ser associados, né? O estabilizador do humor, às vezes o antipsicótico, vai depender aí desse contexto todo, né? Mas a gente sabe que não é só a medicação, é preciso essa parceria aí com a psicoterapia, né? Tentando, né, ter esse controle do impulso, porque o tratamento seria a nossa cura, na verdade, é o nosso controle, é o controle desses impulsos. Né? E aí, lembrando que nós estamos falando desse impulso, né, que traz problema, esse impulso mais intenso. Né? Nocivo, né? Nocivo, patológico, que traz prejuízo. Lembrando essa questão. Porque como, por exemplo, hoje mesmo o consultório teve duas situações. Né? Um paciente que enquadra exatamente no que você colocou, depressão, mas que estava relativamente bem, mas teve
esse episódio impulsivo e tentou, né, o suicídio, né? E ele estava até relativamente estável da depressão. Então, foi puramente impossível. Depois teve arrependimento, essa questão toda, que é um traço de gravidade da ideação suicida que você mesmo colocou. Por outro lado, um outro paciente com um histórico de uso de drogas, que tem esse padrão impulsivo, né, cresceu muito, depois cai financeiramente, o negócio não vai para frente, mas ele tem essa capacidade, pela impulsividade, de ousar, de arriscar, de tentar. Então ele não procrastina, ele não é monótono, ele vai, ele consegue, ele desafia. Isso é positivo, com certa forma você vai, né, e consegue botar um negócio, botar para frente. A questão toda é manter aquele padrão, né, que é o grande desafio também, é manter aquilo que você está conseguindo, que é o que a gente trabalha. Então, essa impulsividade, essa possibilidade de você ser mais ousada é positiva. Agora, a impulsividade, realmente, como a gente falou, né, de você tomar atitudes, né, que gera, né, um prejuízo, por exemplo, uma perda financeira importante, né, por exemplo, aí a gente tem que avaliar, tá certo? Avaliar a situação. E se isso for repetir, lembrar que, como você falou, a impulsividade ela pode ocorrer, né? Então, assim, quando esse padrão é repetitivo, é que vai chamar a atenção. Né? Não é uma vez na vida eu tomei uma atitude impulsiva e quebrei a cara naquilo que eu achava que ia dar certo, que aí pronto, eu tenho essa patologia. Não, tem que ser um padrão repetitivo. Né? Isso é importante também para a gente diferenciar. Queria colocar também essa questão do pensamento que você falou, realmente assim, a questão da impulsividade, essa dificuldade de refletir, de avaliar as vantagens e desvantagens, as consequências daquela atitude. De fato, então, esse paciente tem essa dificuldade porque ele tem uma tendência, Ciro, do prazer, né? Ele quer aquela resposta rápida, imediata. Ele tem essa tendência. Então, a impulsividade a proporciona aquilo ali, embora depois pode ter consequências. Né? Então, no tratamento, além da medicação que a gente vai colocar, na terapia, né? Eu acho interessante isso porque cada caso é um caso, né? Não tem essa receita de bolo, como você colocou, né? Tem pessoas que a impulsividade em algum momento pode ser positiva, outros não pode. A gente tem que avaliar cada caso, né? Então, assim, além dessa reestruturação cognitiva que a gente precisa fazer, mas o principal objetivo é controle dos impulsos. Então, realmente, de alguma forma, se detectar esse padrão impulsivo que prejudica, de tentar fazer com que ele realmente possa pensar um pouco mais nessas consequências, né? Que ele possa realmente avaliar antes de cometer. Então, algumas, eu acho que talvez você vai falar depois, né? Algumas técnicas que possam ajudar, mas assim, sem dúvida, né? Você precisa tratar a doença de base, né? No caso, se tiver uma ansiedade, uma depressão, porque tudo isso, né? Uso de drogas, né? Um TDAH, porque senão fica muito difícil você ter esse controle. Tá certo? Lembrar, então, de uma coisa. Na impulsividade, Ciro, é como se você não tivesse um freio. Né? E aí a gente precisa, nesse trabalho, conseguir dar esse freio. Né? Tentando ser bem didático, bem simples. Né? E é isso que a gente faz com a medicação, né? No caso, que vai agir lá no córtex pré-frontal, para tentar fortalecer essa área e ter maior controle sobre essas emoções, né? Sobre esses impulsos. Bom, é isso. Então, o tratamento, portanto, é a medicação, é a psicoterapia, logicamente uma vida saudável, né? Exercício físico, uma boa alimentação, né? Sempre você tem que agir em várias áreas, não é só medicação, não é só a terapia, é a interação de tudo isso. Tá certo? Bom, aqui tem Raul, como a gente vinha falando, na formação do sujeito, na experiência dele com a vida, ele pode desenvolver mais ou menos essas características de impulsividade ou de maior controle. Existe, é muito comum em casos, pelo menos que chegue até nós, de pessoas que historicamente houve muita frustração com pessoas, né? Ou bullying, ou algum tipo de decepção com a sociedade, e essas pessoas têm uma chance muito maior de agir por impulso, porque o que me faz não ser impulsivo, consideração pelo outro, porque senão eu faço o que eu quero, mas tem repercussão no outro. Então, se eu considero o outro e se me preocupa a opinião do outro sobre mim,
Isso vai ajudar a inibir o impulso. E o segundo ponto, a capacidade de postergar um benefício, ou seja, eu vou abrir mão desse pequeno prazer agora para ter um benefício maior no futuro. Isso também não é muito humano, é aprendido. É uma capacidade de poupar, né? De investir no futuro. Então, são duas características que, quando eu sinto falta num caso, já me acende uma luz para a impulsividade, né? O paciente que não consegue fazer um plano para nada, que não tem nenhum tipo de projeto, que não tem nenhum planejamento para a vida pessoal e profissional, normalmente a impulsividade consegue mais território na vida desse sujeito. Porque ele tem menos motivador para impulso, né? Para controlar o impulso. E esse sujeito revoltado com pessoas também você vê que é muito comum, né? Esse tipo de pessoas ligadas a um abandono, a rejeição, elas têm menos preocupação com o impacto social. Diminui bastante. Um ponto importante, Raul, pode Uhum. falar. Não, eu queria só colocar o seguinte, lembrar sempre, nos transtornos, nós temos o espectro, né? Eu comecei falando isso na live, que a impulsividade é algo que todo mundo tem, o problema é a intensidade, né? Quando essa intensidade é maior, é a frequência, isso vai trazer problemas, né? E o que potencializa essa impulsividade, né? Assim, você viu, por exemplo, a questão da Uhum, depressão, né? A impulsividade piora também a questão do risco de uhum, suicídio, as drogas, né, os conflitos, alguns transtornos, né, por exemplo, o próprio borderline, TDAH. Então, a gente tem que entender que tudo é um espectro, né, quer dizer, né, todo mundo vai ter os mesmos uhum, problemas, por isso que tem que individualizar, avaliar cada caso, né, claro. e ver os fatores protetores que cada um tem, né, avaliar todas essas questões para a gente poder entender melhor essa impulsividade, tá? Então, Até questões básicas, né, Raul? Se você assiste um programa de sobrevivência, você vê que o calor, a fome, a desnutrição, né, isso, tudo isso favorece a impulsividade. Então, se um você pega um ambiente, sujeito que está um numa ambiente situação caótica, né, isso, o ambiente tem muita influência, a alimentação, a parte nutricional, o clima, você vê que no frio as pessoas conseguem ter mais tranquilidade no agir, no calor nós costumamos ficar um pouco mais de difícil controle, né? Então, até essas coisas pequenas são importantes a gente entender o que acontece dentro de uma prisão, tem nada a ver com a nossa vida, né? Aquele ambiente hostil ali, não tem como não ser mais impulsivo, né? Então, não é só uma questão psicológica ou psiquiátrica, existe uma questão social e do contexto que o indivíduo vive que favorece diretamente esse padrão, né? Ou esse excesso, como você está explicando. exatamente. E aí lembrar dessa impulsividade com agressividade, que aí é uma preocupação Uhum. maior, né? Quer dizer, é um nível já que preocupa mais, é a impulsividade junto com essa agressividade, né? Que E traz a problemas. impulsividade, Raul, ela traz como um efeito secundário a insegurança, né? A pessoa que é impulsiva e começa a tomar consciência do preço que paga, ela começa a querer evitar o disparador daquele impulso. Porque como ela se sente incapaz de controlar o impulso, ela prefere fugir daquele disparador. E isso traz muito prejuízo, né? Então, a pessoa que não consegue ser criticada, ela começa a evitar ir para uma aula, ou trabalhar, ou enfrentar um trânsito. Uma pessoa que tem uma impulsividade fóbica de avião, ela prefere evitar o avião porque ela vai ter uma crise e vai querer fugir. Então, o impulsivo, ele passa a ter insegurança com acontecimentos da vida. Se minha mulher me abandonar, eu vou me matar. Não tem como. Então, a pessoa começa a temer tanto mudanças de situações na vida que ele consegue ter mais prejuízo com isso do que com a própria impulsividade, né? Então, assim, a impulsividade ela tem o preço dela e tem o preço secundário, que é o sujeito temer tanto agir por impulso, que ele começa a esquivar-se de várias situações importantes na vida. Então, o nosso papel é dar para ele mais ferramentas, mais conhecimento, para ele viver de forma mais plena, sem tanto medo. Claro, é um processo que a gente não pode simplesmente preparar o sujeito e jogar ele aos leões. Ele tem que estar minimamente pronto para conseguir ter um enfrentamento no mínimo justo, né? E dentro dessa visão de estratégias, eu vou começar falando de uma estratégia que é muito polêmica,
Na teoria, se algo vai me disparar um impulso que me traz problemas, eu devo evitar esse algo, ok? Na teoria é isso. Ou vou para a terapia e me preparo para, se um dia ele acontecer, eu tentar reagir melhor. Ou seja, eu vou me preparar para, se um dia o disparador aparecer, a situação aparecer, eu vou tentar me lembrar da terapia e agir melhor. Da terapia ou do plano, né, que o sujeito fez, independente de terapia. Qual é o problema? O problema é que na hora que o sujeito presencia a situação e ele é envolvido por aquele momento emocional, muitas vezes o planejamento, a terapia some. Ele perde muito a atividade pré-frontal e a terapia some. O mundo automático toma mais à frente, né? A zona límbica fica mais governadora da vida do sujeito. Então a pergunta é, será que a gente não pode tentar automatizar uma reação melhor? Ou seja, será que a gente não consegue enterrar mais uma reação mais habilidosa? Só é possível enterrar padrões no cérebro com repetição. Não tem outra forma, cara. Não tem como automatizar um movimento sem repeti-lo. E aí nós entramos num problema até ético. E aí? Esse sujeito vai precisar de quantas vezes de uma nova reação se sobrepondo a um impulso para a gente achar que ele está melhor? E mesmo que ele tenha 20 vitórias, tem vazamento. Cara. Não tem jeito. Tem vazamento. Nenhum ser humano é infalível. E é importante também ele entender que um vazamento é uma queda. Se ele, diante daquela queda, se entrega e passa a não lutar mais, ele entra numa recaída. Então, além de ajudar o paciente a reagir melhor, é bom prepará-lo para quedas, porque vão existir vazamentos do impulso. Né? Então, uma estratégia até usada, mas que empiricamente tem bons resultados, é você se preparar e provocar a situação de uma maneira consciente e controlada. Seria equivalente, cara, a um bombeiro com um cerrado pegando fogo, fazer uma queimada planejada, uma linha, para que sem aquela vegetação o fogo não avance. Então você imagina como é que um bombeiro vai tocar fogo na mata? Cara, é um incêndio controlado. Ele tocou fogo na mata para proteger a mata. Então a terapia e a psiquiatria, elas podem dar para o sujeito uma habilidade que dê para ele um certo conforto de fazer uma provocação controlada da situação. Assim nós conseguimos que ele lembre do que tem que fazer, porque ele está fazendo por aquilo. A gente consegue que ele iniba. É notório que toda vez que você chama uma impulsividade, ela é inibida total ou parcialmente. Então, se você tem um amigo que tem a impulsividade de falar alto e você diz, bora, fala alto, você inibe a pessoa. Ó, chegou a hora de você ser grosseiro comigo. Ou seja, normalmente, quando nós antecipamos e permitimos a presença da impulsividade, por algum motivo ainda pouco explicado, essa impulsividade ela é inibida total ou parcialmente. Então, nós podemos usar esse achado de uma maneira técnica, entendeu? Eu sei que parece muita ousadia ou até um pouco de masoquismo ir atrás de um leão que está dormindo. Mas nós precisamos, isso seria o sonho de consumo de uma terapia, né? Preparar o sujeito e fazer uma sequência de exposições, ou seja, uma sequência de experiências provocadas por ele com o máximo de controle possível, para que essa frequência possa enterrar mais a nova reação para ficar pertinho da outra. Pelo menos a reação impulsiva vai ter um plano B enterrado. Mas é difícil você convencer alguém a frequentemente provocar algo que ela tanto teme. Então a terapia ela tem essa passagem, mas a ideia é que isso ajude, porque garante que você não esquece, o impacto é mínimo, é uma alta frequência, então tem muitas vantagens, mas é uma estratégia visualmente esquisita provocar uma situação. Mais uma vez, mas é muito segura se feita da maneira certa, certo? Porque não há garantia que a gente vai lembrar na hora se for pé de surpresa. Né? A impulsividade, o impulso, ele nos desnorteia na hora. Ele nos transforma em algo entre o ser humano e o bicho. Né? Nós ficamos ali. Mas se bem treinado, pode ser que apareça alguma coisa. Tipo, eu tenho feito isso. Pode ser que surja na hora e dê uma luz para o sujeito. Mas, claro, muito autoconhecimento, muito preparo técnico. Eu não vou entrar hoje em técnicas. Mas uma importante é
para ir fechando essa minha ideia das dicas, né? Já que a razão humana na hora, ela pode estar tendenciosa ou trabalhando para esse impulso, então bater boca com o cérebro na hora de um impulso não é o melhor caminho, mas é a nossa tendência natural, não natural, mas nossa tendência moderna, racionalista, de resolver tudo através da razão e do diálogo. Então existe hoje um excesso, na minha opinião, existe um excesso na importância dada ao diálogo resolver tudo, tanto externo como interno. Então, diante de uma onda emocional, você tentar na hora racionalizar e provar que você está errado é muito difícil. Muito difícil. O sistema está, como diz os advogados, o sistema jurídico da cabeça já está todo tomado pelo momento. Então, às vezes, é melhor do que discutir, é você não dar espaço para negociação. Né? Eu até brinco que não há negociação, você não está fugindo, você só está tirando do impulso a maior arma dele, que é a racionalização, a criação de um sentido. E o resultado é muito bom, entendeu? Então a distração, não adianta também você controlar o impulso e ficar parado, cultivando aquela luta. O ideal é que você já tenha um plano B, de se ocupar com outra coisa. Isso não é fugir, isso é enfrentar. Então, muita gente tem uma visão equivocada da distração, da supressão cognitiva como uma técnica de fuga. Mas, na hora H de um furacão, não é hora de analisar. É hora de sair do furacão e depois analisar o que aconteceu. Mas a nossa tendência é partir para a análise e para a tentativa de resolução interna. E não é tão eficiente na hora de um furacão, de uma forte demanda de desejo, de tesão, de raiva, de vontade de usar droga. Nessa hora, se você tentar racionalizar, você vai acabar criando uma teoria a favor do impulso, por mais que você tenha mexido. Então, a terapia ela tem essa linha mais cognitiva, né, do sujeito tomar consciência na hora, e tem as técnicas mais mecânicas, né, mais comportamentais, de manejo emocional, e que juntando todas elas, esses batalhões de guerra, o sujeito vai estar mais municiado, mais preparado para esses confrontos, vamos dizer assim, né? Mais uma vez, isso tudo é consequência de uma sociedade que evolui, uma sociedade que quer ter uma vida mais digna, menos violenta, com relações mais justas, com uma sociedade que prega a lealdade, que prega a não agressividade. Então temos um preço. A religião tem um papel fundamental no controle da impulsividade. Imagina, sem religiões, o nível de suicídio no mundo seria absurdo. Seria sem precedentes. Então a religião ela tem um papel fundamental, apesar de sermos da ciência, tem um papel fundamental junto com a ciência para dar para o sujeito a ideia de controlar os impulsos da carne. Então, a ciência e a religião, elas juntas formam uma ótima parceria para conduzir a vida de um sujeito. Raul, era isso, assim, eu não vou entrar muito em técnicas, porque a ideia é que qualquer pessoa entenda esse nosso papo e que possa se beneficiar. Então, né? E até porque, né, a gente tem colegas que eu vejo aqui, psicólogos, psicólogas, profissionais de saúde, mas tem pessoas, né, pacientes, leigos, e a gente fica às vezes confuso para algumas pessoas entenderem, né? Mas é isso, a minha mensagem principal importante, a importância dessa impulsividade quando ela traz problema, que a gente consiga detectar isso mais precocemente, porque atendo muita gente adulta com esse sofrimento que poderia ser minimizado, pelo menos, né? A importância, né, também em alguns casos mais graves, da medicação para conter mais essa impulsividade e poder, sim, a gente atuar mais, o terapeuta atuar mais para que o paciente possa ter esse controle, que o grande objetivo é o controle, né, desses impulsos, mas também identificar aqueles impulsos importantes que ajudam, né? Todos os impulsos vão ser negativos, né? Patológicos, né? Tentar evitar uma estruturação cognitiva negativa, porque essas pessoas que têm esses impulsos muito prejudiciais, vamos dizer assim, acabam criando uma estrutura assim, de frustração, de incapacidade, de fracasso, e achando que a culpa é sua, e vai se desenvolvendo dessa forma, né? E causando muito sofrimento, a gente poder tentar, né, reestruturar tudo isso.
tem várias técnicas, medidas comportamentais, aí você colocou muito bem, não vou repetir, eu deixei mais isso com você, quis passar mais essa Uhum. mensagem, o tratamento medicamentoso, para que as pessoas possam entender que muitas vezes é um antidepressivo, de fato, mas Claro. pode ter outras associações, dependendo do caso, porque tem muita comorbidade também. E tratar a comorbidade, tratar, por exemplo, a depressão, a ansiedade, né, a agressividade, tratar a psicose, vai diminuir a impulsividade e vai possibilitar também todas essas estratégias não farmacológicas funcionarem melhor, né? Porque se você não consegue, do ponto de vista biológico, conter aquela impulsividade, fica muito difícil, né, você realmente conseguir mudar, né, e ter esse controle, tá certo? É Tem isso. outra característica também, Raul, só para eu vou Ah, já lhe passar a palavra. Na linha cognitiva, existe uma ideia de que nós formamos crenças sobre nós, sobre a vida e sobre tudo, e essas crenças elas vão trabalhar na nossa cabeça, norteando os nossos comportamentos, né, nossas reações. E a nossa tendência é que a gente enxergue o mundo enviesado, ou seja, um viés de confirmação que confirme a crença que eu já tenho. Ou seja, a minha tendência de ver a vida não é uma visão neutra da vida. O cérebro ele segue vários processos e um deles é confirme o que você já acredita. Então, esse sujeito que tem uma crise, uma impulsividade problemática, e ele passa a acreditar que é daquele jeito, que não consegue controlar, essa crença vai dificultar ainda mais ele tentar agir diferente. Porque essa crença, essa ativação desses pensamentos, vai tirar dele a força e a garra para a luta. Então ainda temos esse problema, porque é um ciclo retroalimentado. Quer dizer, eu não consigo o que prova que minha teoria está certa, eu não consigo. E achando que não consigo, diminui o apoio interno, o apoio do sujeito, o apoio do corpo a conseguir. Aí eu não consigo de novo, que confirma a minha teoria. Então, esse é outro fator muito presente na terapia cognitiva, de retroalimentação de crenças, né, que acabam influenciando de uma maneira muito importante nossas ações. hum. Ok. Raul, Eu queria. é um assunto rico, tem algumas perguntas aqui que depois eu vou dividir contigo para ver se cabe uma segunda parte. Certo. Ah, chefe, vou deixar você finalizar e queria agradecer a todos. Essa live, perguntada aqui algumas vezes, vai ficar gravado no canal Psico Inteligência. É um canal dedicado a lives como essa, a gravações como essa. Tem vários temas, o Raul está em vários. E eu acho que amanhã à noite eu devo subir esse vídeo para lá. Né? No YouTube, podcast, Deezer, Spotify, todas essas plataformas de áudio e vídeo, o mesmo conteúdo vai estar lá. Raul, queria agradecer, chefe, a sua presença, é sempre muito bom. A sua explicabilidade das coisas é sempre muito, muito fácil. E queria convidar todos para, mais uma vez, acompanhar as redes sociais do Raul, né, acompanhar o trabalho dele. O Raul já sabe, há muito tempo a gente trabalha junto em vários casos, e, mais uma vez, é um sujeito que eu confio seriamente, quem quiser indicar familiares ou ir no Raul, se ele tiver vaga ainda, já tem meu apoio. E Raul, outra coisa, cara, quem mente, se eu mentir, eu não sou um mentiroso, cara. Mentiroso é quem mente muito e se prejudica, ou prejudica os outros. Então, ter impulso não é ser impulsivo. Porque essa nossa conversa aqui, ela pode levar algumas pessoas a achar, então tem uma impulsividade patológica. Não é isso, não é tão comum. Todos nós temos impulsos. Em algumas áreas, costumamos ser mais impulsivos. Mas não quer dizer que é um transtorno de impulsividade ou uma impulsividade importante para levar a um psiquiatra. É analisar isso. A frequência, o prejuízo na minha vida e o prejuízo nas minhas relações. Não Perfeito. tendo isso, vale a pena analisar melhor, passar numa terapia para dar uma olhadinha, mas não se assustar muito. Tem impulso é humano, nem todo impulso é bom, é ruim. Tem impulsos bons, ainda bem, né? Mas cabe a nós fazer a gestão disso. A gente não pode deixar rolar solto, como a gente brinca, né? Se o cérebro humano funcionasse bem rolando solto, a gente não tinha serviço, entendeu? O cérebro Perfeito. é uma máquina bem incoerente em muitos pontos. É Raul, mesmo. brigadíssimo. Vou deixar aí você fazer suas palavras finais. E é isso, chefe.
Pronto, perfeito. Assim, você fechou muito bem essa questão, né, da impulsividade. Quando o problema, a gente sempre enfatiza isso, porque, de qualquer forma, as pessoas que nos estão assistindo, tem pessoas que têm muito conhecimento e tem pessoas que estão tendo até a primeira oportunidade de escutar sobre o assunto. A gente precisa tentar ser o mais claro possível, de fato, né? Então, eu vou chamar essa impulsividade patológica, né, que é o que a gente está focando aqui, né? E realmente precisa ter um prejuízo funcional, que aí entra na relação pessoal, no trabalho, um prejuízo, por exemplo, às vezes, muitas vezes, também até a nível de justiça, de polícia. Então, né, pelo menos um prejuízo funcional na sua vida. Precisa ter um sofrimento, né? Também, nesse caso. E uma outra coisa também, para você ter uma ideia como a impulsividade ela faz parte da vida, por exemplo, o adolescente é a faixa etária que tem mais impulsividade, é o adolescente, né? Onde você tem uma bomba lá de hormônio, né? Onde você tem, por exemplo, o córtex pré-frontal ainda não está 100%, né? A personalidade formada, o córtex pré-frontal está 100% ali no amplo desenvolvimento ainda, e, portanto, o controle desse impulso é muito mais ineficaz do que no adulto, teoricamente, comparando as faixas etárias. E, por coincidência, é uma fase que muitas vezes a gente é exigido a escolher uma profissão, né? E é uma fase em que a gente tem mais impulsividade, né? Então faz parte realmente do ser humano, é um amadurecimento também, inclusive com a idade. Tende a diminuir, se você pega uma pessoa de 50 anos, 60 anos, 70 anos, até essa impulsividade, ela tende a diminuir com a idade, né? Então faz parte da vida. A que nós estamos focando é realmente um prejuízo, porque muita gente sofre com isso, não sabe e se culpa, né? E aí essas pessoas precisam de ajuda, né? No caso, se ficar dúvida e for muito evidente esse prejuízo, assim, vale a pena conversar com um psicólogo, com um profissional de saúde. Às vezes a gente acha que é só da faixa etária, a gente fica protelando. Eu já vi paciente aqui, mãe trazendo aqui com 18 anos, dizendo, não, eu achava que ele ia mudar um dia, e aí, no final das contas, é uma pessoa que não conseguiu realmente ter um foco, e aí acaba, de repente, a mãe e o pai percebem isso. Claro que dá tempo para a gente fazer muita coisa, mas quanto mais cedo, melhor. Tá bom?